Bom dia, gente. Olha só, hoje é terça-feira e eu não ia fazer a live, mas eu resolvi fazer para celebrar a vida. Hoje é um dia interessante, onde a gente precisa mais do que nunca celebrar a vida. Se você está assistindo a gravação pelo YouTube, eu já falo para você que os primeiros 10 minutos é o tempo necessário, então eu vou enrolar um pouquinho para que as pessoas recebam a notificação de que a gente está ao vivo, tá? Então você pode pular esses minutos. Eu resolvi fazer essa live porque mais do que nunca a gente precisa celebrar a vida. E daqui a pouco eu falo um pouquinho por quê. Então, como sempre, bom dia para quem está entrando. Nós vamos esperar um pouquinho para que as pessoas recebam a notificação de que nós estamos ao vivo, tá, gente? Então, eu estou sentado aqui nos fundos de casa, tomando meu café e pensando na vida, agradecendo a vida e pensando o que eu preciso soltar. Hoje eu vou falar com vocês sobre o que nós precisamos soltar. O que a gente precisa let it go, soltar, para que haja mais na vida da gente. Tanto em relacionamento, tanto em amizade, tanto em amor, tanto em família, tanto em sonhos, tanto em projetos, tudo isso. O que a gente precisa soltar para que no soltar fique somente o que realmente é nosso. Bom dia, Adri, bom dia, Maria, bom dia a todo mundo que está entrando, bom dia, Raquel, bom dia, Deise, bom dia, Tati, bom dia, Berna, bom dia, Didi, dormi super bem, Didi. Obrigado, querido, bom dia, Débora. Eu gostaria que alguns de vocês compartilhassem, em especial aqui no grupo, porque eu estou sem meu laptop para fazer isso, para que as pessoas recebam a notificação de que nós estamos ao vivo. Tudo bem? Então eu vou dar vamos esperar um pouquinho, porque as pessoas estão entrando ainda. Bom dia, Grazi. Bom dia, Clarice. Vou pegar meu café que está frio, fraco e fedorento, mas tá bom. A Berna tá aí também. Gente, ontem eu lancei oficialmente... Bom dia, Elzinha! Ontem eu lancei oficialmente no site todas as informações para a imersão dos facilitadores, dos novos treinadores do Mudança Positiva. Tá lá no site mudançapositiva.com e já tem um monte de gente interessada, tá quase lotada a turma. Acredita que loucura, gente? Sabe quando você... todos nós temos medos, então é normal. Então eu tinha um pouco de receio de lançar e pensar, cara, e se ninguém vier? E tá lotando a turma muito rápido, tá sendo muito bacana. A Tati disse que é o sonho dela esse treinamento, vai ser muito legal. Obrigado por compartilhar, Berna. A Raquel virá, a Raquel já confirmou, a Raquel confirmou, tem um monte de gente que confirmou. Muito legal. Metade da turma já confirmou essa noite. Olha que legal. Morgana, bom dia, Morgana. Vamos começar então, gente. Hoje eu quero falar com vocês. Eu estava deitado até agora há pouco, tomando meu café na cama, lendo, e eu não sentia muita vontade de fazer a live. Aí eu fiquei pensando que mais do que nunca hoje é um dia de celebrar. Okay? Essa noite, uma grande amiga minha, uma pessoa que eu amo muito e que fez parte e é parte forte na minha vida, a Eliane, ela voltou para a casa espiritual. Ela estava muito doente no hospital, ela teve alguns problemas já há muitos anos atrás na cabeça dela, na região do cérebro ali, e voltou, e ela fez alguma cirurgia. Infelizmente o sistema dela não reagiu bem e ela acabou falecendo essa madrugada. Então eu quero dedicar essa live para ela, para o retorno dela para a casa espiritual e para que eu tenho certeza que ela está sendo muito bem cuidada, muito bem velada no mundo espiritual e que as nossas boas energias hoje elas possam ser enviadas para ela, em especial para a família dela, para os pais dela que ficam aqui na Terra ainda, ok? Muito sofridos, muito tristes com a partida da filha tão amada delas. E nós que amamos ela e que vamos eternamente sentir falta dela,
nós nos alegramos por ela voltar para casa e por ela não estar mais sofrendo tanto aqui na Terra. Então eu gostaria que hoje as nossas boas emoções, os nossos bons sentimentos, as nossas boas vibrações, elas possam ir para os pais dela, para que eles sejam bem cuidados, sejam bem amparados e que eles consigam encontrar nesse emaranhado de emoções que eles devem estar, que eles estão vivendo, um pouco de sentido nisso tudo. Como Cristo uma vez disse, nosso mestre disse, deixai que os mortos cuidem dos mortos. É importante, e é difícil a gente colocar isso em prática, gente. Mas é uma grande verdade. Deixai que os mortos cuidem dos mortos. E deixai com que ela seja bem amparada no mundo espiritual e vamos focar nossas energias para os pais dela. Então eu resolvi tirar minha bunda da cama e fazer a live para dedicar essa live para essa minha amiga tão querida, que por anos, quando nós trabalhávamos juntos, ela guardava o meu lugar dentro do ônibus da empresa que nos levava para o trabalho. A gente trabalhava na Taico de Inácio. Bom dia, Nauíla. E ela guardava meu lugar no ônibus da empresa todas as manhãs. E quando eu não ia, porque eu viajava muito pela empresa, ninguém sentava no meu lugar, porque sabiam que era meu e era dela. Nosso lugar era sempre no mesmo banco e ninguém sentava do meu lado ou do lado dela. Eles deixavam para nós, que aquele era nosso espaço. E é tão legal ter pessoas especiais assim na vida da gente. Minha querida, eu te amo. E onde tu estiveres, que tudo de melhores aconteça sempre contigo. Mas hoje, gente, nós vamos falar sobre soltar. Soltar. E o que quer dizer esse soltar? Uma vez o Chico Xavier, acho que foi o Chico Xavier quem falou que tudo que é teu vai encontrar uma forma de chegar até você. E eu sou muito believer, eu acredito muito nisso, que tudo que é meu vai encontrar uma forma de chegar até mim. Por um tempo eu achava que pensar assim seria eu cruzar os braços e não fazer nada e achar que tudo ia cair no meu colo. Bom dia, Natalie. Aí eu descobri que não tinha nada a ver com isso. Que tudo que é meu, que tudo que realmente é meu vai sempre encontrar uma forma de chegar até mim, nada mais é do que eu soltar. Eu permitir que a vida faça o que tem que ser feita, eu permitir que chegue, que fique na minha vida tudo que realmente é meu. Quantas vezes nós nos apegamos demais a relacionamentos, nós nos apegamos demais a situações, a coisas, a emoções, a sentimentos, a pensamentos, a comportamentos, a padrões, a valores. Eu trabalho muito valores pessoais, a valores que não são teus. Há relacionamentos que foram teus, mas que não são mais teus. Nós nos perdemos. Fátima, a mãe da Adri, um beijo, dona Fátima, seja bem-vinda, querida. Nós nos perdemos nesse emaranhado, que é aqui a vida muitas vezes, e nós nos apegamos demais. E nós esquecemos que nós somos seres cíclicos e que tudo que acontece na vida da gente é cíclico, até mesmo relacionamento. Quantos de nós sofremos muitos? Nós temos alguns casos aqui no próprio grupo, de um relacionamento que há muito tempo já estava fadado ao fracasso. Que cumpriu o seu objetivo, e agora é bola para frente. Mas por alguma razão, e está tudo bem, nós nos apegamos em excesso àquele relacionamento, nós nos apegamos àquilo como se fosse a nossa última oportunidade para sermos pessoas felizes. Olha só que bobo isso. Nós nos apegamos como se fosse a última oportunidade para nos sentirmos desejados, amados e fazermos parte de algo maior do que a gente. Mas não há última oportunidade, meus amores. Há sempre novas oportunidades. É muito melhor que o lugar esteja vago para que outra pessoa e outra emoção, outra oportunidade surja na tua vida. Para que nos apegarmos
ao que está morto. Deixai que os mortos cuidem dos mortos, já dizia o Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou usando uma metáfora apenas para dizer que o que passou na vida da gente pertence ao nosso passado. E cumpriu um propósito provavelmente muito importante. Mas a questão é, quanto mais eu aperto, mais escapa pelos meus dedos. Isso pode ser um projeto, isso pode ser um trabalho, isso pode ser um relacionamento, isso pode ser uma amizade, pode ser uma relação em família, pode ser um sonho. Quanto mais eu sufoco, quanto mais eu aperto, mais começa a escapar por entre os dedos. A dificuldade, Anaíla, claro que é doloroso, minha querida. A dificuldade é como encontrar a pegada ideal. Se é que existe a pegada ideal. Mas eu ainda acho que a melhor coisa é sempre eu olhar para mim. Porque eu até fiz uma postagem ontem à noite lá no Instagram de uma menina segurando o espelho e ela está na floresta, a foto é linda, vou postar aqui depois, tá? A foto é linda, ela está toda vestida, muito linda, ela numa floresta muito linda e ela segura um espelho e no meio do espelho que passa assim pelo corpo dela, aparece os ossos dela, a parte interna. E eu escrevi que na essência somos todos iguais. E somos. Se eles escanearem, se removerem o nosso corpo e ficar só os nossos ossos, é todo mundo igual, gente. É branco, preto, gordo, hétero, gay, tudo igual. Eu escrevi que na essência somos todos iguais. O que dói em mim, dói em ti também. Então, como é que eu faço para saber até onde eu aperto, qual é a medida certa? Eu me questiono, eu olho para mim. Mas eu preciso, ao fazer isso, não vestir máscaras, ao ser sincero. A Ana Willa disse que se ela pudesse, ela tomava uma fórmula mágica nesse momento. Mas então toma. Toma a fórmula mágica do amor. A fórmula mágica do amor próprio. A fórmula mágica da esperança. A fórmula mágica de que dias melhores sempre virão. E sempre virão. Toma a fórmula mágica da perseverança. E tudo se torna melhor. Tudo se torna melhor. Quando eu comecei a soltar com dinheiro, para ser sincero com vocês. Porque eu sempre fui um cara que trabalhei muito, ganhei muita grana, mas o dinheiro nunca ficava. Sabe quando o dinheiro nunca fica? Tu tá sempre correndo atrás da máquina, nunca fica. E era estranho. Eu poderia ganhar $20.000 por semana, por alguma razão, no final da semana, não teria dinheiro. E era muito frustrante aquilo para mim. E eu comecei primeiro a soltar com relação a dinheiro. Olha que interessante isso. E foi acontecendo instintamente. E foi ali que eu aprendi o que é soltar. Soltar é você fazer a tua parte, olhar para frente e continuar. Não ficar apegado ao presente ou apegado ao passado, nem mesmo apegado ao futuro. E é estranho explicar o que é esse soltar. Para mim, o que começou a acontecer com a grana foi que eu trabalhava, mas eu parei de pensar na grana. Parei de pensar. Eu parei de viver pelo dinheiro. E o que eu comecei a fazer é o seguinte, eu trabalhava, via quanto que ia ganhar, colocava no caderninho, tá legal, e pá. Eu não ficava naquela neurose, como é que eu vou gastar isso, como é que eu vou gastar aquilo, será que eu vou economizar isso e aquilo? E daqui a pouco se transformou num hábito. E eu comecei a levar esse hábito para várias áreas da minha vida. Para a minha vida amorosa, para a minha vida de relacionamentos. E quando você leva isso para a tua vida de relacionamentos, você
No início é um grande choque, porque parece que você para de dar tanta atenção para as pessoas. E você para. E é ótimo parar de dar atenção para as pessoas. Tu vai dizer, cara, esse cara é um monstro. Não. Tu para de dar atenção para todo mundo e tu começa a dar atenção só para as pessoas chaves na tua vida. Porque às vezes a gente quer dar tanta atenção para todo mundo e acaba, para quem é muito importante na tua vida, acaba recebendo as tuas migalhas. Nesses dias eu estava conversando com uns amigos meus, que são meus alunos, mas se transformaram meus amigos, como se fosse família, e eles me contaram que um dia, a esposa me contou, de que um dia ela entrou no carro para falar com o marido, e o marido acho que foi buscar ela no trabalho. Ele olhou para ela e disse, eu vivo das tuas migalhas. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes as pessoas que mais importam para a gente estão vivendo das nossas migalhas. Já parou para pensar que talvez nós estejamos vivendo das migalhas de alguém? Ninguém merece viver de migalhas, gente. Só que tem uma coisa. A gente também é responsável, tanto em dar migalhas quanto em receber migalhas e se contentar com migalhas. Não há culpado ou inocente. Essa gente sempre se encontra no meio do caminho. Eu te convido a fazer uma reflexão hoje sobre quais coisas tu precisas soltar na tua vida para que elas comecem a florar. Sobre quais coisas tu precisa permitir que morram para que novas comecem a surgir. Nós já aprendemos lá nas primeiras séries, quando a gente vai estudar, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou é quente ou é frio. Esse negócio de morno, vá viver um relacionamento morno, que coisa mais sem graça. Sabe? Vá trabalhar morno, que coisa mais sem graça. Vá viver uma vida morna, que coisa mais sem graça. O que tu vai conseguir alcançar na tua vida? Muito pouco, quase nada. E muitas vezes a gente se acostuma tanto com o morno, porque é sobrevivência. É como se nós estivéssemos aqui na Terra para sobreviver. Bom dia, Jandira. Mas, meus queridos, nós não viemos na Terra para sobreviver. Eu sei que nós temos dentro de nós esse nosso instinto de sobrevivência, porque foi muito útil no passado. No passado, no início da vinda do homem aqui para a Terra, a gente precisava lutar com unhas e dentes para sobreviver. Era literalmente olho por olho e dente por dente. E esse instinto de sobrevivência ainda é muito aguçado em nós, porque foi muito marcante, foi muito chocante isso em nós. Por isso que até hoje é tão forte. Mas nós não vivemos mais naquela época. Por isso que uma das maiores lutas que nós temos é contra esse nosso instinto mais animalesco. Mas a gente não vive mais naquela época, a gente não é mais olho por olho e dente por dente. Esse nosso instinto de sobrevivência, quando você tem que sobreviver, olha só, você se contenta com migalhas, porque é sobrevivência. Está fazendo sentido para ti? A Gislaine disse que durante muito tempo ela só sobreviveu e era angustiante, muito angustiante. Mas olha que interessante, porque agora que caiu a minha ficha, por que talvez a gente se contente com migalhas em relacionamentos, em projetos, no trabalho, na vida, no sexo e em muita coisa? Porque o nosso instinto de sobrevivência ainda está muito forte dentro da gente. E quando a gente tem que sobreviver, gente, a gente se contenta com migalhas, porque a gente tem que sobreviver. E é aí que talvez que começa a gente virar essa chave. Dizer para nós mesmos, eu não preciso mais sobreviver. Eu preciso experienciar a vida e não sobreviver. Eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram momentos que vocês precisavam sobreviver. Eu precisei. Eu precisei por meses dormir em cima de um cobertor. Eu precisei por meses, quando eu aluguei a minha casinha, meu puxadinho, minha primeira casinha lá em Caxias do Sul, muitas décadas atrás,
Eu precisei sobreviver com 2 refeições por dia. Um almoço, e o que sobrava do almoço eu fazia um sanduíchezinho para comer à noite. E por meses eu fiz isso e não morri. Isso foi sobrevivência. Sobrevivência. E esse nosso instinto, ele é muito forte. Mas a gente tem que cuidar para não levar esse instinto de sobrevivência para todas as áreas da vida da gente, porque é aí que a gente começa a se contentar com farelo, com sobra. Está fazendo sentido para ti? Aí a pergunta é, quais são essas áreas? E você sabe a resposta. A gente gosta de se enganar, a gente gosta de achar que não é bem assim. Ou a gente gosta muito de alimentar sonhos fracassados, porque a gente não consegue entender que o ciclo terminou. O ciclo terminando, sobra fragmentos. Nesses fragmentos, você está com o teu instinto de sobrevivência muito aguçado e você se apega a esses fragmentos, a essas sobras, esses farelos, essas migalhas. Solta. Solta, solta, deixa aí. Se você tem que pedir algo para a vida, algo para Deus, algo para o universo, algo para o teu inconsciente, peça forças para olhar para frente e não se apegar a essas migalhas. Tu é muito mais do que migalhas, tu é filho, tu é filha de Deus, tu é filho e filha de Deus. Lembra disso. O teu potencial e o nosso potencial é infinito para todas as coisas que nós podemos fazer. Nós somos muito mais do que essa pele, essa carcaça que a gente vê. Só que a gente esquece por causa desse instinto de sobrevivência. A gente quer ver o material, porque o material a gente consegue comer, o material a gente consegue matar. Na sobrevivência é isso. A gente tem que deixar com que isso de lado. Nós não vivemos mais naquela época. Como é que eu faço isso? É o seguinte, eu observo o meu palco mental. Eu sempre vou, gente, desculpa, para o palco mental. Você entende o que eu quero dizer com palco mental? Palco mental, como Augusto Cury sempre fala, e tem que aproveitar esses colos, Ana Willa. Esses colos estão aí para isso. Esses palcos mentais que eu falo, que eu sempre me refiro, eu sempre corro para o meu palco mental, é o que Augusto Cury fala, que é essa tela, como é que eu vou dizer? Esse teatro, ok? Que acontece na mente da gente constantemente. Então, sempre que eu tenho uma dúvida, sempre que eu tenho um conflito, eu começo a observar o meu palco mental. O que está acontecendo no teatro da minha mente? Quais os personagens que estão ali? Quais os pensamentos que estão borbulhando? Como que esses pensamentos e esses personagens estão interagindo? É ali que eu começo a mudar as frequências. As pessoas falam, eu preciso mudar a frequência com que eu estou vibrando. As pessoas tudo começa no teu palco mental. Tu não vai conseguir mudar a frequência de como você vibra, de como isso, de como aquilo, se você não conseguir identificar e ter controle, ok? Gerenciar aqui, ó, o teu palco mental. O que acontece no teatro da tua mente. Como alguns exemplos. Quais os pensamentos que você alimenta? Como você alimenta esses pensamentos? Quais os personagens que estão ali? Quem ganha e quem perde naquela batalha mental? Tudo isso tu tens controle. Quando nós estamos emocionalmente desequilibrados, quando nós estamos sofrendo, quando nós sofremos uma perda, quando o nosso coração está despedaçado, esse palco mental, ou quando nós estamos muito estressados ou muito tristes, esse palco mental ele está uma bagunça. Mas é nesse momento da bagunça que você precisa entrar e colocar ordem. E é nisso que eu me tornei muito bom. Eu me tornei fantástico em colocar ordem no meu palco mental. E eu desenvolvi uma habilidade incrível de observar
os meus pensamentos. Às vezes é como se eu saísse do meu próprio corpo e observasse as minhas ações. E eu gosto de usar esse exemplo porque eu tenho certeza que às vezes eu faço. Quantas vezes eu estou interagindo no meu curso, por exemplo, eu estou interagindo com os alunos e tenho uma situação complexa e parece que o meu espírito sai, minha consciência sai, ok? Ou é o meu inconsciente, eu não sei explicar bem, e eu fico me observando e interagindo, e as respostas começam a surgir. Como a Adri disse, resumindo, é autoobservação constante, exatamente, autoobservação constante. E no início era muito complicado, porque era muito cansativo, eu ficava exausto mentalmente, porque eu estava sempre controlando os meus pensamentos e vendo isso, vendo aquilo. E hoje em dia eu vejo que o meu erro era querer controlar. Na verdade, eu deveria simplesmente administrar esses pensamentos da forma mais saudável possível. E quando eu aprendi a fazer isso, e foi no erro e no acerto, gente, ninguém me ensinou a fazer isso. Eu mesmo falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero cometer os mesmos erros que parte da minha família cometeu. Eu não quero cometer os erros do passado. Eu não quero viver no passado. Eu não quero pagar por erros que outras pessoas fizeram, ou até mesmo eu não quero mais continuar constantemente me sentindo culpado por erros que eu cometi no passado. Eu quero, a partir de agora, viver uma vida maravilhosa, sabe? Estava cansado daquela coisa meia boca. Então, por erro e acerto, por instinto, que eu comecei a aprender a desenvolver essa habilidade de gerenciar, ok? De administrar os meus pensamentos. E tudo começa ali, gente. Vou ser sincero contigo. Tudo começa ali. As nossas doenças emocionais, as nossas doenças espirituais, os nossos desconfortos, os nossos sofrimentos, as nossas frustrações e também as nossas alegrias, as nossas possibilidades, as nossas aventuras, os nossos amores. Tudo começa nessa região, no nosso palco mental. E ali, você aprendendo a administrar isso, acontece uma mágica. A Berna disse que ela gostaria muito de desenvolver essa habilidade. Provavelmente já desenvolveu, Berna. O que tu precisa, já está desenvolvendo, precisa fazer é tirar do piloto automático. É começar a questionar os teus pensamentos, começar a questionar o que está acontecendo no teu palco mental. Porque aí tu começa a aprender a soltar. Porque aí tu começa a conectar uma coisa com a outra. Tu começa a olhar, olha só, para uma situação desagradável que aconteceu contigo, ou por uma situação difícil na tua vida, e tu começa a desenvolver uma outra perspectiva. Eu vou dar um exemplo. Até você conseguir, você aprender a administrar esse palco mental, eu vou dar um exemplo. Você olha para isso e você pensa, é uma caneca. Serve para tomar água ou para tomar café. Ok, pronto. Você coloca lá. Até quando você começa a administrar melhor esse palco mental, essa caneca surge na tua vida de novo e tu fala, gente, olha só que legal, é uma caneca. Ela serve para tomar água, para tomar café, mas também pode tomar suco ou chá. E olha que legal, ela é branca, ela é cheia de bolinhas coloridas. Tem bolinha laranja, vermelha, azul, verde. Eu sou daltônico, gente, então me perco aqui. E a caneca tem umas rachaduras, olha só. E tem café. E está frio. O que acontece? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque você começa a ir mais a fundo. Até mesmo quando você começa a observar esses teus pensamentos. Você não se contenta mais. Eu pensei em brigar com a minha filha. Tu fala, peraí, mas o que me levou a querer brigar com a minha filha? Mas onde saiu isso? Por que será que eu quero brigar com a minha filha? O que gerou, o que acionou esse gatilho de eu querer brigar com a minha filha? E quais vão ser as consequências? E se eu for conversar com ela ao invés de brigar, como que poderia ser essa conversa?
E quais vão ser os benefícios dessa conversa? E se a conversa não sair exatamente como eu pensei? Tu vai dizer, caraca, que loucura isso! Mas exatamente, esse é o início de você questionar todos esses pensamentos. Aí tu vai dizer, mas eu não consigo, eu vou ficar muito cansado, vai ficar exausto. E quem disse, ok? E quem disse que é fácil? Exige trabalho, gente. Ninguém tem sucesso na vida sem trabalhar muito duro. Não tem. É papinho, é mentira. Se alguém te falar, eu tive muito sucesso e não trabalhei, é mentira. Então papai deu, mamãe deu. Porque de verdade, se tu tem que trabalhar com e não tem, você tem que criar o teu sustento, tu vai trabalhar duro. E você administrar tua mente, administrar o teu palco mental é trabalho duro pra caramba. Mas traz um resultado incrível. Claro que traz. A Maria disse, a parte que exige mais dedicação, o soltar para mim é fé absoluta. Ok. E eu já digo que o soltar está mais aqui na frente, sabe? O soltar é consequência até dessa conexão que eu estou fazendo, como você administrar melhor o teu palco mental. Começa hoje. E não tem receita, não tem segredo. Eu diria que a questão é só você começar a questionar esses pensamentos. Mas lembra, sempre que tu for questionar algo, questiona sem julgamento. Não julgamento, perdão, é impossível questionar sem julgamento, não é isso. Questiona sem culpa, isso que eu quis dizer, ok? Sem culpa. Faz sentido para ti, gente? Vamos fazer o desafio dessa semana? Essa semana vai ser o desafio... Lembra que a gente fez, um tempo atrás, o desafio do porquê curioso? Por que isso? Tá, mas por quê? Por que hoje, essa semana, a gente não lança o desafio do porquê do teu palco mental? Vamos fazer esse desafio? Eu vou criar uma lâmina, depois uma imagem, eu vou postar aqui no grupo, tá? Então, essa semana, vocês topam? Diz aí quem topa. Sim. Sim ou não? Diz sim, né, gente? Não vale dizer não. A Berna diz que faz sentido. Então, o desafio do porquê curioso do palco mental. A Berna disse desafio aceito, mas tem que fazer, gente. Não vale dizer aqui que está aceito e não fazer. Eu faço muito. Muito. Hashtag top. Maravilha, adorei. Vamos fazer então. Então vou criar uma imagem depois. E vai ser o desafio do porquê curioso no palco mental. E a questão é, todas as vezes que surgir pensamentos, o tempo todo, ou seja, está sempre surgindo pensamento, você vai questionar, mas por que será que eu estou pensando isso? Esse porquê curioso, ele é muito poderoso, gente. Você sabia que o porquê curioso, ele quebra pensamento negativo? Por exemplo, você, a verdade já entendeu a indireta, nem foi indireta, né? Foi voadeira. Ele quebra pensamento negativo pelo seguinte, por exemplo, vem um pensamento, mas ninguém vai, por exemplo, por exemplo, amanhã é quarta, né? Amanhã eu vou a Miami, amanhã de manhã, porque amanhã à tardinha eu tenho um programa de TV lá, um piloto. Aí um pensamento negativo seria, mas ninguém vai querer assistir. Aí se eu perguntar o porquê, eu posso perguntar, mas por que será que ninguém vai querer assistir? Aí tu vai dizer, aí a resposta vai vir, não sei. Porque não há fundamento. Aí você replica, diz, mas claro que vão assistir, porque imagina, eu faço as lives e todo mundo assiste, as pessoas adoram, a TV vão gostar mais ainda, tá vendo? Você quebra o pensamento negativo quando você começa a questionar ele. Faça isso, aceita esse desafio, tá bom? Gente, nós vamos encerrar, então antes de encerrar eu quero fazer uma oração. Beleza? Não tem musiquinha hoje, meu computador está lá dentro, não estou a fim de buscar. Então vai ser sem musiquinha, tá? Vamos sentar então numa posição confortável. Se você está trabalhando, pode olhar para o nada para as pessoas não acharem que tu é louco, tá? Se tu está no escritório. Berna, tu que está lá na loja, fica olhando para a parede, beleza? Ai, que legal. Gente, só para lembrar, amanhã, ok? Às 6 da tarde, horário de Brasília, 5 aqui em Miami,
eu vou estar ao vivo com a Regiane num programa de TV lá em Miami e nós vamos compartilhar, vai ter uma live pelo Face da TV, ok? Por favor, compartilhem, entrem, mandem perguntas, participem. Eu preciso que tenha bastante gente assistindo, tá? Por favor, me ajudem. E também eu lancei no site mudançapositiva.com a imersão em Miami de 10 dias em novembro para os novos treinadores do Mudança Positiva. Se você sempre sonhou em fazer uma diferença no mundo à sua volta e quer fazer disso um trabalho, uma profissão assim como essa é a minha profissão, eu convido você a ir lá no site, se chama mudançapositiva.com e é a formação internacional para facilitadores do Mudança Positiva em Miami. É uma oportunidade única. Eu lancei ontem, já metade da turma já está lotada, olha que incrível. E vai ser muito legal. Vai acontecer em novembro aqui nos Estados Unidos. Nós vamos ficar 10 dias numa casa lindíssima em Miami Beach, fazendo essa imersão e aprendendo tudo sobre o trabalho, aprendendo tudo sobre o negócio, sobre como dar o treinamento. Eu vou ensinar desde preparar a sala, preparar o coffee, assinar o contrato, a vender, a criar vídeos, a fazer tudo que eu faço. E ganhar bem com isso, que é importante isso, tá bom? A Berna diz que vai fechar os olhos, não tá nem aí, se chamem ela de louca. É isso aí, então vamos lá, então, gente. Vamos fechar os olhos e respirar 3 vezes. Mais uma vez. Eu gostaria que você imaginasse que há uma pirâmide à sua volta. Uma pirâmide de 4 lados. Isso. Agora eu gostaria que você imaginasse que ao redor dessa pirâmide, na parte externa, são colocados espelhos refletores que refletam para o lado de fora da pirâmide, colocando um espelho de um lado, de outro lado, do terceiro lado e do quarto lado. Pronto, a pirâmide está fechada com os espelhos. E nós estamos dentro dessa pirâmide protegidos. E lá você encontra confortável dentro dessa pirâmide. Eu gostaria que você olhasse para o seu lado direito, para superior, imaginasse que uma luz branca está caindo sobre o seu rosto. E essa luz branca, de muita paz, começa a cair, e parece uma neve. E quando ela toca no seu rosto, ela desaparece. Você olha para o seu corpo e você vê que o seu corpo está coberto com essa luz branca. E nós estamos prontos. Nós estamos protegidos e estamos sendo cuidados. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, nós te somos gratos, Senhor, por esse dia lindo que inicia e pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na Terra. Nós te pedimos, Pai, que os teus anjos estejam conosco no dia de hoje, protegendo as nossas escolhas, protegendo a nossa família, protegendo os nossos passos, abençoando nos nossos empregos, os nossos projetos e a todos à nossa volta. Que nós consigamos entender, Pai, que nós somos a luz que queremos ver nas outras pessoas. Então que nós, ao sairmos desse local, dessa sala, desse encontro, que nós saiamos com a consciência de que somos essa luz e que a partir de nós a luz das outras pessoas pode ser acendida. Nos ajude, Senhor, a desenvolvermos essa consciência. Nos ajude também a termos sabedoria para fazer as escolhas da melhor forma possível. Nos ajude, Pai, a ter sabedoria para administrar os nossos conflitos internos, a gerenciar o nosso palco mental. Que a partir de agora, todos os nossos pensamentos, eles sejam bem observados pelo nosso inconsciente e pelo nosso consciente. E que nós consigamos ter essa sabedoria suficiente, que possuímos já, mas que consigamos colocá-la em prática para administrar os nossos pensamentos e assim as nossas emoções
e as nossas vidas da melhor forma possível. Pai, nós pedimos que os pais da Eliane sejam bem protegidos nessa nova etapa da vida deles. Que os teus anjos estejam ao redor deles, acalentando os seus corações, para que eles consigam superar e viver bem com a perda da filha deles. Que eles entendam que ela não partiu, ela simplesmente está no mundo espiritual, ao lado deles, protegendo eles, esperando o retorno deles para a morada espiritual. Que todos nós consigamos desenvolver essa consciência também em relação ao que supostamente chamamos de perda aqui na Terra. Que consigamos também desenvolver a habilidade de olhar para o que não nos serve mais e permitir que isso vá embora. Que nós consigamos entender que tudo na nossa vida é cíclico e que tudo tem um tempo. Há um tempo de chorar e há um tempo de sorrir, há um tempo de plantar e há um tempo de colher. E que nós consigamos ter a sabedoria suficiente para respeitarmos todos esses tempos e todos esses ciclos da nossa vida. Pai, mãe, nossos amigos espirituais, por favor, nos auxiliem nessa jornada terrena. Nos permita também que do nosso inconsciente comece a soltar cada vez mais as informações, as instruções e todas as coisas que precisamos para que essa jornada aqui na Terra ela seja de muito sucesso. Nós somos merecedores, nós somos luz, nós somos teus filhos, pai e mãe, e nós pedimos que as nossas orações sejam atendidas. Nós também pedimos para que a Eliane no mundo espiritual seja bem cuidada, seja bem amparada e que nós consigamos entender em nossos corações de que todos os dias nós temos a oportunidade de começar uma vida nova. Obrigado, Mestre Jesus, por toda a inspiração e por todo o exemplo que Tu tens nos dado. Essas coisas nós pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Isso aí, gente. Então a oração foi bem linda, né? E nesse lugar tão lindo, como nós somos abençoados, né, gente? Como nós somos protegidos e como nós somos sempre bem guardados aqui na Terra. Vamos começar o nosso dia com uma luz total, então? Amém, galera. Amanhã de manhã tem mais live, ok? Se eu não conseguir fazer daqui de casa, eu vou parar o carro na beira da estrada, se eu estiver a caminho de Miami, e faço na beira da estrada, mas eu vou fazer. Beijo, gente. Fiquem bem, por favor. Tá bom? Cuidem bem do palco mental de vocês. Ah, e não sintam pena de vocês. A pena é uma vibração muito ruim. Então, saia daí, ó. Tu sabe de quem eu estou falando. Saia daí, tá bom? Não permita sentir pena de ti mesmo. É muito ruim. Beijo, amo vocês. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.